Salve, salve advogados de todo o Brasil e aspirantes à advocacia também. Aqui é professor Léo Paixão. Estamos no Pode Advogar, o podcast da advocacia da primeira divisão. Aliás, o primeiro e único Pode Advogar. Eu já quero deixar registrado, porque a gente já ficou sabendo de outras cópias por aí. Mas é um prazer estar com vocês aqui neste novo episódio. A gente vai trabalhar um tema que eu tenho certeza que vai mexer com muitos de vocês. Mas antes de falar o tema, eu gostaria de apresentar um cara que eu sou fã particularmente. Um querido amigo, um querido parceiro. Estamos aqui com um querido... Eduardo Farias, professor e advogado. E também com o nosso admirável... Meu nome é Felipe Rossi, sou professor e advogado. Hoje foi a vez dele, Hoje foi a vez dele, hoje foi a vez dele. Hoje é a vez dele. Cara, mas que alegria poder estar aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos falar sobre advocacia criminal. Vamos fazer algumas reflexões, algumas ponderações. Vamos falar de estratégia, vamos falar de atuação. Vamos falar também de postura do advogado criminal. Afinal de contas, é uma área do direito que muitos admiram, que muitos tentam e acabam fracassando. A gente vai falar também sobre isso. E se vale ou não a pena enfrentar, encarar. Será que vale a pena incorporar aí uma coragem e ser advogado criminal nessa era que estamos vivendo, sim ou não? E para isso, a gente vai trocar uma ideia bem bacana aqui com o professor Eduardo, que é especialista nessa área, tanto como advogado, tanto como professor. Mas antes disso, professor Eduardo tem um recadinho pra gente. Cara, nosso merchan, né? É isso aí. Galera que ajuda a gente a estar aqui. Começando primeiro com a Makes Store, a maior rede de lojas de maquiagem do Distrito Federal. Nossos seguidores têm 10% de desconto e não interessa o valor. Cara, presentaço para você dar para sua mãe, para sua namorada, para sua irmã, para qualquer pessoa que você goste, você consegue encontrar uma boa maquiagem lá na Makes Store. Tem no Venâncio e em Águas. Tá aí uma dica para surpreender, né? A mãe, a namorada, a amiga. Afinal de contas, não tem nenhuma época dia de namorado chegando, nem Natal, então é época de surpresa, né, não, cara? E é isso que faz a diferença. É, garota, é isso aí. Você acha que eu conquistei meu bombonzinho como? Bom, falando da Makes eu não pude experimentar, mas agora falando do açaí, você pode falar enquanto eu como. Do açaí sensacional, hoje eu já comecei a comer. E, cara, o Luizão mandou pra gente hoje aqui um ecocopo, cara. Cara, esse negócio tá bom demais, velho. A gente podia fazer uma pausa no podcast pra gente lanchar, que o negócio tá muito bom. E depois volta, né? Cara, Luizão mandou aqui pra gente um ecocopo. Que massa, velho. E aí, eu vou te falar como é que essa parada funciona, velho. Tem aqui uma outra tampinha. Cara, bacana. Olha só. Esse ecocopo é uma forma sustentável que o Açaí Puríssimo desenvolveu em relação aos seus produtos. Se você adquirir um copo desse em qualquer uma das lojas, você vai poder pedir o seu açaí, qualquer açaí, e os toppings, que são esses complementos, né? A paçoca, o leite, a granola, eles são ilimitados. Então você pode escolher quantos você quiser dentro do seu copo de açaí. Você leva o copo, caraca, e aí velho, vai ter o açaí e você ainda consegue colocar quantos toppings você quiser. Cara, o ecocopo é uma ideia sensacional, desenvolvida pelo Açaí Puríssimo. Na verdade, eu acho que é até uma questão de vanguarda, sabe? Para a questão da sustentabilidade. Então, vale muito a pena. E lembrando que os nossos seguidores, lá na loja do Luizão, o endereço tá aí na descrição do nosso vídeo. Taguatinga Norte, lá na CNB 13. Cara, lá é tem muito direito bonito, velho. a 20% de desconto. Então, qualquer produto... Vintão. Caraca, Luizão é gente boa demais, pô. E aí, só chegar lá e dizer que segue muito o podcast bonito. Pode Advogar, 20% de desconto. Luizão, obrigado pelos presentes, meu caro. Cara, e parabéns, velho. Criatividade aqui no talo. Cara, muito bom, muito marketing bom mesmo. sinistro, né, velho? Muito bom. Aí. Show de bola. Vamos lá. Cara, acho que eu vou comer aqui mais um pouco. Então vamos lá, vamos falar hoje sobre advocacia criminal. Para mim é uma satisfação muito grande poder entrevistar o Eduardo, porque eu conheço o sucesso dele na advocacia criminal. E Dudu, falando assim sobre a advocacia criminal, eu sei que ela é muito questionada, né, cara? A atuação do advogado criminalista é muito questionada. Como é que você, no início da sua carreira, você lidou com essas críticas? Eu sei que você é um cara que tem... você é muito afiado na inteligência emocional, você é um cara muito emocionalmente equilibrado. Eu convivo contigo e sei disso. Mas você é um cara muito cristão,
né? A gente sabe disso também. Como é que no início você lidou com as críticas? Pô, você é advogado criminal, você defende bandido. Como é que você lidou com isso no início, cara? Cara, na verdade, eu acho que teve um período aí que foi antes do início ainda, antes da fundação dos tempos. Que é a ideia de quando eu tava na graduação e aí, pô, churrasco de família. Todo estudante de direito tem um tio, né, que vai perguntar como é que tá a faculdade de advocacia. Eu também tive esse tio. E ele perguntava como é que tá a faculdade de advocacia. Eu falava, tá sensacional. E aí ele falava, mas não vai defender vagabundo a hora que sair não, né? E aí, cara, em respeito ao meu tio, um temor reverencial, gosto muito dele. Eu falava, não, meu tio, vou mexer com isso não. A ideia não é essa e tal. Brincava. E até a época a ideia realmente não era advogar, né? Eu acho que eu já comentei aqui. Eu cheguei até a passar no concurso para a Polícia Civil DF, não fui. Mas talvez esse tenha sido o primeiro problema a ser enfrentado, né? Alguma resistência de algumas pessoas mais perto da família, justamente por não entenderem qual a função do advogado criminalista. Cara, às vezes às vezes não, né? O advogado criminalista, ele legitima a condenação do próprio cliente dele. Porque se ele não estiver lá, é nulo o processo. Total. E se ele for incompetente e prejudicar o cliente, o processo também vai ser nulo. Tem súmula para isso, inclusive, né? A gente sabe. A própria Constituição vai falar que a presença do advogado é indispensável para a administração da justiça, né? Cara, e no processo penal ainda mais, né? Total. Ainda mais. Total. Então, num primeiro momento foi o seguinte... Inclusive fazendo uma ressalva, né? Você pode até ter demandas cíveis, demandas trabalhistas, que não precisa da presença do advogado. Mas você não vai encontrar uma demanda criminal que não seja obrigatória a presença do advogado. Sim. E com um detalhe, né? Apesar disso, o advogado criminalista, o que eu vejo hoje, né, depois de uma década fazendo isso todos os dias, é que ao mesmo tempo em que nós somos odiados, nós somos amados. Por aí. Porque toda vez que alguém fala, você é criminalista? Cara, mas e isso? Como é que funciona? Você desperta, né, uma admiração nas pessoas, ao mesmo tempo em que você gera ódio nelas. Eu não consigo entender esses sentimentos tão antagônicos e complexos em uma mesma pessoa sobre uma outra pessoa. Mas, enfim, no primeiro momento, o que eu fiz? Ignorei. Falei, cara, não vale a pena eu ficar comprando discussão e respondendo a todo mundo que vai me perguntar isso. Então, lá no início, eu já percebi que existia uma resistência, né? Hoje, essa resistência já não existe, ninguém na minha família me critica. Pelo contrário, né? São discussões que nós temos acerca de casos, processos, principalmente matérias jornalísticas que eles veem. Às vezes me perguntam sobre algum processo, alguma coisa que eu atuei. Mas a primeira coisa que eu fiz foi ignorar. Ignorar as críticas. Até porque, Léo, boa parte dessas críticas, e aí... Agora, até aprofundando, a crítica mais severa, não necessariamente ela vem de alguém próximo, mas mesmo que ela venha, eu tenho um negócio dentro de mim, é que você pode até falar, eu vou te ouvir, mas não necessariamente eu vou internalizar isso. Até porque você não sabe quais são as cicatrizes que eu tenho. Isso é verdade, cara. Então falam assim, você defende pessoas que praticaram crime. Cara, eu defendo pessoas que estão sendo acusadas de terem praticado crime. E com um detalhe, eu já fui vítima de crime também. Eu já fui assaltado. Cara, é uma sensação horrorosa. Mas aí, por isso, a pessoa que me assaltou não vai ter direito à defesa? E se tiver encontrado a pessoa errada? É a única coisa que eu penso. E se ela não tiver um julgamento justo, você nunca vai ter acesso à justiça enquanto vítima que você gostaria de ter. Cara, e vai ficar uma vendetta, uma vingançazinha. Sabe, século XXI, avanço social, não dá mais pra gente ficar nessa ideia de que eu preciso sempre me vingar. A ideia não é a vingança. A ideia é que se faça justiça. Então, talvez até uma concepção importante para que você tenha sobre o advogado criminalista é que não necessariamente ele busca a absolvição do cliente dele. Isso que eu ia ponderar. O que ele busca é a aplicação do direito. Do direito. Seja para absolver, seja para condenar. E com um detalhe, acho que maior do que isso, inclusive. Apesar de, como diria Carnelucci, né, o advogado criminalista ele se colocar no último degrau da escada social, porque ele fica ao lado do réu. Não necessariamente ele compactua com o que o cliente dele fez. Né? Não é porque eu defendo uma pessoa que matou outra pessoa que eu concorde com o homicídio. Eu tanto não concordo com o homicídio que eu defendo a instituição do processo. Eu defendo a instituição do júri, para que ele não seja vítima também do homicídio.
Ótimo. Inclusive, no que se refere ao homicídio, ele é julgado pela própria sociedade, né, cara? Cara, eu tenho uma crítica sobre isso, né? Sobre essa ideia de julgamento dos pares. Mas termina lá, depois a gente troca uma ideia sobre isso. Eu queria ponderar a respeito disso. O advogado criminalista, ele não defende apenas a pessoa, ele defende o direito daquela pessoa. São coisas diferentes. Eu lembro uma vez que eu também venho de uma família muito católica, muito cristã, e me questionavam, né, alguns júris que eu fazia. E um dos júris que eu fiz foi de um cara que matou a esposa 2, 3 horas da manhã na casa. Uma faca e tal. E as únicas testemunhas eram testemunhas auriculares, eram os filhos que estavam nos quartos. E eu fiz o júri, cara. Só que em nenhum momento eu fui para fazer o júri para pedir a absolvição, sabe? Eu fui para pedir ali o homicídio privilegiado. E o mais engraçado é que no dia do júri, o pior depoimento foi do próprio réu, sabe? O pior depoimento foi... Cara, mas geralmente é assim, Léo. Cara, inclusive quando começaram a falar, eu falei assim, legítima defesa. Continuou mais um pouquinho, legítima defesa. Será que eu vou falar de legítima defesa aqui? Não fui preparado para isso. Eu vou tese agora. Na hora que ele fez o depoimento, eu falei, não, é homicídio privilegiado mesmo. Não tem jeito, não. Mas o ponto que eu queria chegar era esse, assim, você não necessariamente vai para a absolvição. Você vai para lutar pelo direito. Se o direito for absolvição, beleza. Se o direito for uma diminuição de pena, que é o caso do privilégio, beleza. Né? Mas o fato é, você não está ali para defender o bandido. Você está ali para defender um direito previsto na lei. O direito está escrito na lei. E a gente precisa respeitar isso, senão a gente volta realmente para aquela era de vingança do direito penal. E aí a desordem entra na sociedade completamente. Cara, eu acho que na verdade não é nem defender só o direito do réu. É porque a gente tem que parar, na minha visão, né? Com essa ideia de que o processo penal é o interesse do coletivo versus o interesse particular. O interesse da maioria em detrimento do réu isolado. Na verdade, quando você pensa em processo penal, os direitos e garantias que são atribuídos ou colocados à disposição do réu, eles são direitos afetos a toda a sociedade. Porque eu e você, nós também temos o direito de locomoção. O direito ambulatorial, de ir, vir e permanecer. O que o dele está em risco. A diferença é que o nosso não está em risco agora. Por quê? Porque a gente não está sendo processado. Mas amanhã ou depois ninguém sabe. Cara, saindo aqui do podcast hoje, de repente você pode se distrair no trânsito, atropelar e matar alguém. Cara, processo. Então, é uma circunstância, inclusive o professor Auri Lopes Júnior fala muito disso, que não é a defesa do interesse da maioria em relação ao interesse de uma pessoa. É o interesse da maioria versus o interesse da maioria. Ali eu tenho interesses públicos sendo discutidos. Então, quando fala assim, eu vou prender uma pessoa em detrimento da sociedade, da maioria. Cara, não. Preventivamente, por exemplo. Você não está fazendo isso. Essa é uma visão muito errada do negócio. Você tem sempre na discussão penal o interesse público versus interesse público. Porque eu estou trabalhando com direitos e garantias fundamentais. Tudo previsto no artigo 5º. Então, esses direitos eles precisam ser preservados. Então, quando o advogado ele trabalha para a manutenção desses direitos, ele não está trabalhando só pelo réu. Ele está trabalhando pela sociedade inteira. Porque, para e pensa que na história da sociedade, da humanidade, quantas pessoas tiveram que morrer para que a gente tivesse, por exemplo, direito de expressão, para que a gente pudesse ir, vir, permanecer, para que o Estado não pudesse entrar na minha casa a qualquer hora do dia e da noite, para que o Estado não pudesse entrar na minha casa nem mesmo sem a decisão judicial. Então, são coisas ou direitos que vieram sendo construídos ao longo da história da humanidade, pessoas morreram por isso, e hoje algumas pessoas querem regredir e outras pessoas não compreendem que quando o advogado criminalista está ao lado do réu, ele está trabalhando para que esses direitos eles permaneçam existindo e para que eles sejam respeitados. E não adianta também estar na folha de papel, né? Não adianta. Só lá não adianta. Se não tiver efetividade, é melhor nem ter. Dudu, vamos falar de outra parte mais gostosa da advocacia criminal. Honorários? Honorários. Na verdade, eu ia falar da vitória, cara. E eu digo isso porque muitas vezes eu cheguei num júri pensando, cara, isso aqui não vai dar certo. Muitas vezes eu cheguei a iniciar a sustentação e falar assim, cara, esse negócio não vai dar certo. E o momento que eu tinha certeza, assim, de que... Certeza não, né? Que eu começava a falar assim, esse negócio aqui pode dar bom. Já tava na tréplica. Aí a gente ia lá e ganhava.
Claro, não ganhei todos os júris, mas ganhei boa parte deles e a sensação é muito boa. Pra você, qual a explicação, assim, qual a sensação que você tinha quando você... E eu sei que eu acho que o seu último júri, se eu não estiver enganado, vocês tiveram êxito na sustentação. Qual é a sensação, assim, profissional e pessoal do Eduardo ao ganhar um tribunal do júri que seja? Cara, vamos começar pelo profissional, né? É você ver que todo o teu esforço, ele valeu a pena. Porque se você analisar isoladamente um processo, você estudou 5 anos, você fez as suas pós, o seu mestrado, você continuou estudando depois disso, você analisou o processo, você ouviu uma série de testemunhas e aí você ganha. Cara, aquilo dali é a retribuição do seu trabalho. E se você parar para pensar, o tempo de preparação ele é muito maior do que o processo, por maior que seja o processo, como regra, né? Então, é muito tempo de preparação para pouco tempo atuando. Imagina, por exemplo, num plenário de júri. Cara, 1h30 que você sustente, tudo bem, tem a parte da instrução antes, mais 1h30 você sustentando, depois 1 hora ali, caso tenha a tréplica. E aí nessas 2h30 em que você fala, você tem que demonstrar todo o conhecimento que você absorveu durante anos de formação. Conhecimento com convicção, né? Conhecimento com convicção, você precisa acreditar no que você está falando. Então, essa sensação de ganhar, cara, essa retribuição com a vitória em relação ao seu trabalho, eu acho que ela chega a ser desproporcional, sabe? É muito mais gostoso quando você ganha. E aí, eu penso até que dá pra gente fazer uma analogia, inclusive, você estava falando sobre cristianismo há pouco tempo, com o que Salomão diz, né? Que as dores do parto, elas são violentas, mas depois que a mãe tem a criança nas mãos, ela já não se lembra mais do sofrimento. Então, esse período que a galera tá na faculdade, estudando, trabalhando... É um parto. É um parto. É um parto. Mas quando você ganha, você esquece a dor daquele sofrimento. Porque é muito bom ganhar, cara. Cara, ser advogado é muito bom. Mas ganhar, velho, um processo é uma das melhores experiências da vida, sabe? Que eu já tive. E principalmente o júri. Eu não sei como é que você fica em júri, mas em júri, às vezes, me falta até o apetite. De tão tenso e concentrado que eu fico ali no júri. Cara, e eu como pra caramba, velho. Eu não almoço direito no dia de júri, não. Eu não consigo. Não consigo. Cara, se você pegar hoje, abrindo um parênteses pra falar da minha dieta. Cara, é metade de um pacote de pão de forma por dia que eu como. São 8 fatias de pão de forma. E aí, em cada uma delas, você vai juntando aí. Vai ter queijo, vai ter frango, vai ter doce de leite. Almoço e jantar, juntando os dois, eu passo de 1 quilo de comida. Fora os outros wheys que são distribuídos. Então eu como muito, e sinto muita fome. Mas no dia do júri, eu não sinto, velho. É um negócio esquisito. A vontade que eu tenho, às vezes, é de tomar um café. Só. Café é um energético ali para eu conseguir ficar mais atento ainda do que eu preciso. Então, quando eu venço, é como se transcendesse. E aí, lá na sala secreta, na hora dos votos, eu não sei se você sente isso, mas me dá uma arritmia, velho. Total. A cada hora do juiz lendo, e aí, assim, eu tô prestando atenção no que ele tá falando pros jurados, para ver se não vai ter nulidade, ou então, seja por excesso, ou seja porque ficou aquém do limite legal. E quando começa a votação, velho, cara, às vezes a vontade que eu tenho, teve um júri que eu queria tirar a gravata, do tanto que tava me apertando, sabe? E eu não tenho problema com isso. Mas ali no júri, aquela sensação do coração disparando, da mão às vezes até um pouco trêmula, suada, aquela adrenalina, ela é muito gostosa. Não tem outro momento no direito que dá pra comparar esse. Não. Nem sustentação oral em tribunal superior, segunda instância. Não dá, cara. Cara, é diferente de tudo. É por isso que dizem que o ápice do criminalista é o tribunal do júri, é o plenário. E em relação à questão pessoal, quando eu venço, é uma sensação de dever cumprido muito boa. Porque o meu cliente, ele confiou a vida dele a mim. Porque liberdade e vida, pra mim, elas são no mesmo sentido. Elas são no mesmo status. Não existe vida sem liberdade, né? Não faz sentido, né? É melhor não viver. Concordo com você. Pelo menos é o meu pensamento sobre. Então ele confiou a vida dele a mim. Então, esse sentimento de dever cumprido, que aí transcende a questão do ganhei o processo virou um jogo e eu ganhei, a questão do pessoal é conseguir fazer com que essa pessoa, caso ela seja inocente,
ela receba a justiça. E não vou ser leviano aqui de falar, já teve cliente, todo cliente culpado seu foi condenado? Claro que não. Claro que não. Eu já experimentei ver inocente sendo condenado. Eu também. E já vi culpado sendo absolvido. Mas mesmo quando é o inocente sendo absolvido, eu sinto uma paz de espírito muito grande em mim, justamente por conta dessa questão da pessoa confiou a vida a mim e eu consegui devolver a vida para ela. E em relação ao culpado, eu sempre chamo ele ao escritório, depois que eu conto da absolvição e falo, olha, você está tendo uma segunda chance. Aproveite. Eu quero advogar para você na área, na seara empresarial, na civil, na criminal, cara. Não gostaria de advogar novamente para você nisso. Alguns clientes me ouvem, outros não. Alguns só vão me ouvir no 3º, 4º processo, mas ouvem. Então, esse trabalho, esse sentimento que gera também de dever cumprido e de você devolver a vida da pessoa ou conceder a ela uma segunda oportunidade é sensacional. É incrível. A minha experiência assim, em relação ao tribunal do júri, na minha primeira vitória, eu chorei muito em casa. Mas não chorei assim porque em razão do caso em si. Mas é porque eu lembrei, cara, das noites estudando durante a faculdade. As idas e vindas da faculdade. Eu estudava numa faculdade que ficava a 110 quilômetros da minha casa, né? Eu chegava em casa meia-noite e 40. Cara, e você saía de casa todo dia pra ir pra faculdade? Era 220 km por dia. Todo dia. A minha mãe não dormia enquanto eu não chegava em casa, velho. Assim, a imagem que eu tenho da minha faculdade é chegando em casa todo dia, meia-noite e meia, meia-noite e 40. Minha mãe na porta esperando eu avistar ali, pelo menos ali na rua de casa, pra ela poder se recolher. Minha mãe sempre foi de dormir cedo. Minha mãe dorme 8 horas da manhã, 8 horas da noite, cara. Mas ela não dormia enquanto eu não chegava. Então, a imagem que eu tinha. Então, assim, quando eu ganhei, eu pude ligar para os meus pais e falar assim, ganhei o júri. Eu me emocionei muito, cara, porque ali eu vi que valeu a pena o esforço, o estudo, a dedicação. Durante a faculdade, eu fazia bicos, cara. Eu vendia caneta, chaveiro, para poder ganhar um trocadinho e comprar livros. Os professores falavam assim, PDF tá disponível. Eu queria saber de livro, cara. Então eu fazia um esforço danado para comprar livros. Eu não era o CDF da faculdade, mas era um cara muito esforçado. Muito. Pude ligar pro cara que me ensinou tudo que eu sei da advocacia criminal e falar assim, cara, ganhei um júri. Então foi uma experiência assim, extraordinária do ponto de vista profissional e também pessoal, cara. Porque uma conquista dessa, se você não olhar e falar assim, cara, se eu ganhei esse desafio, eu posso ganhar qualquer outro desafio. E eu tive júris, Dudu, que eu perdi, mas que eu saí de cabeça erguida, assim, cara, pela tese, pela estratégia que foi adotado. Eu lembro de uma época, poucos anos depois daquela grande alteração que o CPP sofreu em 2008, que mudou toda a estrutura, né, do procedimento e tal, mudou muita coisa no tribunal do júri. E uma das coisas que o CPP trouxe era, né, qualquer decisão seria tomada por no mínimo 4 votos, né, maioria dos votos. Só que tinha uma situação de um cara que ele matou a esposa, 3, 4 horas da manhã, e ele, com uma marretada, ele foi no quarto dos 3 enteados e deu uma marretada na cabeça de cada um deles. Ele sumiu, desapareceu, voltou no finalzinho da tarde no velório da mulher, falou que tinha sido ele que tinha feito aquilo. Os meninos não morreram, mas todos ficaram com alguma sequela. E aí fomos pro júri. Eu assumi esse processo, assim, acho que semanas antes do júri. Eu não participei da instrução. Eu não participei do sumário da culpa, só mesmo da tribuna. E eu falei, cara, eu vou alegar o quê nesse caso? E ele falava assim, olha, eu não lembro de nada. Tipo, eu tive um apagão. E aí eu lembrei de uma notícia que eu tinha visto no portal da UOL, aproveitando que a gente é antigo, né? Portal da UOL. A gente, foi tu que falou de portal da UOL, parceiro. Uma notícia de um piloto, cara. De um piloto que tinha surtado durante um voo lá nos Estados Unidos, falando, tem uma bomba, tem uma bomba, tem uma bomba. O cara surtou do nada. Aí o copiloto trancou ele lá fora da cabine de comando e pousou no aeroporto mais próximo e tal. Depois fizeram uma análise e falou, cara, teve um surto psicótico. Falei, cara, só pode ter sido um surto psicótico. O cara não tinha nenhuma passagem, não tinha nada tal. Só que assim, o caso era muito macabro, entendeu? Não teve realmente nenhuma perícia nem nada. O juiz virou pra mim e falou assim, antes do tribunal começar, falou assim, doutor, eu tô curioso pra saber o que o senhor vai alegar.
Falei, eu também, excelência. Aí o juiz já deve ter pensado, o réu vai ser declarado indefeso na data de hoje. E aí, cara, o promotor falou a mesma coisa. Falei assim, doutor, vamos lá, vamos ver o que dá. Pra você ter uma ideia, eu tava tão preocupado com a tese que eu nem cheguei a comentar para os meus alunos irem me assistir nesse dia, sabe, cara? Tanto que eu tava apreensivo. Mas foi um dos meus melhores júris. O promotor chegou e falou assim, olha, não pode ter sido legítima defesa por isso, por isso, por isso, por isso. Não pode ter sido homicídio privilegiado por isso, por isso, por isso, por isso. Não pode ser negativo de autoria por isso, por isso, por isso, por isso. Aí chegou a minha vez. Aí aquele momento que o juiz vira pro advogado e fala assim, a defesa dispõe de 1h30. E aí eu virei pro juiz, virei pro promotor e falei assim, ó, a defesa quer dar os parabéns ao Ministério Público, porque de fato não foi legítima defesa. Não foi homicídio privilegiado. E também não acredito que tenha sido uma invasão. Mas dizer que foi o réu com a mais pura intenção e dolo, aí eu também já não posso aceitar. E aí, o juiz achou que eu fosse alegar o seguinte, que ele era doente mental, e por ser doente mental, teria que absolvê-lo, nem que fosse pela dúvida, né? Só que eu não sou médico, cara. E aí eu falei pros jurados, falei assim, olha, há dúvidas sobre a sanidade mental do réu. Eu não tô falando que ele é porque eu não sou médico. O promotor também não pode dizer que ele não é, porque ele também não é médico psiquiatra. Ninguém atestou se ele é ou não é. Então, o que eu pedi para os jurados? Para reconhecer que havia dúvida e faltava elementos suficientes para eles julgarem aquela demanda. Bom, terminou o debate, o juiz virou para mim e falou assim, doutor, se essa tese der certo, o que eu faço? Falei, ganhei o júri. Era o meu 3º ou 4º júri, cara. Olha, se o juiz está me perguntando o que faz, já ganhei o júri já. Falei, excelência, na minha opinião, o senhor vai ter de dissolver o conselho de sentença e determinar que seja feita a perícia. Aí ele falou assim, tá, mas eu vou colocar na quesitação. Eu falei, não, excelência, não é na quesitação. Ele falou, não, mas o CPP fala que tem que ter pelo menos 4. Eu falei, na quesitação. Não, você estava num ponto anterior. Exatamente. Que era na hora que o juiz perguntasse para os jurados, vocês estão aptos a voltar? Perfeito. Eles falarem, não. Exatamente, era esse o ponto que eu queria chegar. Porque não tem como. E aí o juiz virou para mim e falou assim, ó, o senhor me desculpa, mas eu não concordo. Eu falei, tudo bem, excelência, a gente tá aqui para defender, a gente não tá aqui para julgar, a gente não tá aqui para conduzir o julgamento. Depois eu recorro, né? Cara, fomos pro almoço. Você acha que eu almocei? Eu sei que quando eu voltei para o tribunal, o promotor já estava lá e já estava preparando a réplica. Muito bom promotor. Tenho um carinho muito grande por ele. Muito, muito, muito bom. E aí, quando a gente voltou, o juiz me chamou nós dois e falou assim, olha, eu vou concordar com a tese do Dr. Leonardo. Se os jurados não estiverem aptos a votar, eu vou dissolver o conselho de sentença. Ah, meu amigo, aí eu vi um promotor que já era bom virar um monstro na réplica, cara. Porque agora ele precisava de cada voto, ele precisava de cada atenção dos jurados para entender que ele precisava levar todos, né? A unanimidade exato, agora. Exato, cara. Ele precisava do 7. Ele não precisava de 4, ele precisava do 7. Cara, ele fez uma atuação fantástica. Fantástica mesmo. E aí, no final das contas, quando terminou o júri, eu perdi esse júri, mas assim, foi aquele júri que, quando terminou, o juiz virou pra mim e falou assim, doutor, poucas vezes eu vi uma atuação como essa. Poucas vezes. Cara, eu tava no 3º, 4º júri da minha vida. Então, é quando eu digo assim, você não tá ali apenas pra defender a pessoa, mas você tá ali pra defender um direito, você tá ali pra defender uma tese, você tá ali pra defender a sua história de estudo também, cara. Acho que quando você pensa, né, só no indivíduo, cara, a depender do indivíduo, você não tem vontade nenhuma de atuar. Mas acho que o jogo não é só esse. Cara, então assim, pra mim aquele momento ali foi um momento extraordinário, assim, inesquecível. Inesquecível, mesmo tendo perdido a causa em si, sabe? Mas profissionalmente falando. Cara, mas aí é porque foi uma coisa, você falou sobre inteligência emocional, né? Uma coisa que o advogado criminalista ele precisa entender é que ele vai tomar muita porrada na vida. Dentro do processo que eu tô falando. Ele vai perder muito. Ele não vai só ganhar. Essa questão do advogado que só ganha, primeiro que isso não existe em qualquer seara. Isso não existe. Isso é coisa de sultos. Só lá que o Harvey não perde nunca. E ainda assim, até o final da série ele perde, tá? Pra quem não assistiu ainda, assista a 5ª temporada que vai ver a pancada. Mas o que eu vejo é que alguns colegas até me procuram e falam assim, cara, eu tô perdendo muito.
eu não tô conseguindo concessão de liberdade provisória. Cara, será que eu sou um advogado ruim? E aí tem 2 pontos que precisam ser analisados. Primeiro, que eu acho que tem que passar primeiro por esse filtro, porque eu vou partir do pressuposto que pelo menos 99% dos advogados, ainda que seja o tópico que eu tô falando aqui, estão preparados. Partindo do primeiro pressuposto. Qual o direito do seu cliente? Prepara o corte aí, produção. Primeiro de tudo, qual o direito do seu cliente? Era razoável? Ou você tem, por exemplo, uma situação como você tinha, e aí você perdeu. O direito do seu cliente ele era muito ruim, Leonardo. Era muito, muito ruim. Para você virar aquilo dali, teria um exercício muito difícil e que provavelmente você não conseguiria nem se fossem outros jurados em qualquer outro lugar do Brasil. Então, o primeiro ponto eu vou analisar o direito do meu cliente. É razoável, e isso coloca na posição do juiz, é razoável que essa pessoa seja absolvida? É razoável que essa pessoa ela tenha revogado a prisão preventiva? Então, o primeiro passo para você analisar se as derrotas que você está tendo, elas são provenientes da sua incompetência ou se é do direito do cliente. Da própria gravidade do Da própria gravidade do fato. Cara, eu tive um caso processual, ia falar aqui que eu tive um caso com o Felipe, ó lá ele. Mas a gente teve um processo no escritório que eram 2 colegas de trabalho, um matou o outro no quintal de casa e a vítima foi encontrada dentro de em cima de um carrinho de mão, desses de obra, de pedreiro, e a vítima ainda estava com a calcinha, e era um homem. Caramba. E aí, abrindo parênteses, fizeram até um exame para ver se tinha esperma, né, na vítima, mas não tinha. Então a gente acha que a vítima, ela usava calcinha. E aí, mas assim, pensa numa situação esdrúxula. A vítima com uma machadada no pescoço, toda lesionada, em cima de um carrinho de mão e de calcinha. É uma situação, no mínimo, esquisita. Cara, ou o direito do cliente. Você chega para conversar com o cliente tem o desenho de Satanás. Não tô brincando, ele tinha o Satanás desenhado no braço. Num país onde a maior parte das pessoas são cristãs, ter um Satanás desenhado no braço, matar um amigo de trabalho com uma machadinha e ele ainda ser encontrado de calcinha no quintal de sua casa, num carrinho de mão, te falar, sou advogado, eu não sou um santo milagreiro. Você entende como é a questão? Faz total sentido. Então, o primeiro ponto analise o processo. Seja sincero com você na sua análise. Ao desenvolver, e a gente fala sobre isso no curso, né? Ao desenvolver o seu objetivo dentro do processo, o que você quer? O que realmente é tangível dentro daquele caso? Então, esse é o primeiro ponto. Mas o segundo, você precisa ver se realmente é o direito do cliente ou se está faltando alguma coisa em você. Está faltando qualidade na técnica em você. E aí você precisa se preparar melhor. Se preparar com doutrina, cursos, estudo da jurisprudência, escrita, estudo né? do regimento interno, a escrita. A escrita. Cara, e aí às vezes o problema é a escrita. Muitas vezes. É um testemunho que eu tenho para contar aqui. Isso não aconteceu por agora. Falar assim, não, isso é fruto da pandemia. Não. Isso é lá atrás. Eu comecei a dar aula lá naquela faculdade que a gente dava aula junto. Você e Felipe. Antes da pandemia, eu cheguei a ver uma petição que estava escrita assim: fulano de tal foi preso após denúncia anônima feita por João José. A denúncia anônima de João José. Cara, isso foi bem antes da pandemia, então não tem nada a ver com a pandemia não, mas concordo contigo. Aí o aluno falou assim pra mim: lá naquela faculdade, na L2, lembra? Que não pagava a gente. Lembremos. Aí o aluno falou, tava numa aula de sábado de manhã, velho, de prática. Aí, acho que já tinha liberado a turma, ele ficou pra falar comigo, ele falou assim: professor, eu tô com uma dificuldade muito grande de tirar a ideia da minha cabeça e colocar no papel. Falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou ditar a petição pra você, você vai anotando o que eu vou falando e você vai perceber como é a construção do raciocínio. Ele falou, professor, obrigado. Ele falou, a gente pode começar agora? Cara, eu olhei no relógio, era 11h10. Eu já tava azul de fome. Mas eu falei, vamos lá, irmão. Aí eu comecei a ditar pra ele alguns erros de português. Falei, cara, escreve. Aí eu continuando, né? Falei, porque no homicídio. Aí ele foi lá e escreveu O-M-I-S, um S, I-D-I-O, homicídio. Eu falei, irmão, tem um H aí. Aí ele, é verdade. Aí o bicho tinha colocado um S, velho. Nem pra ele botar 2 e falar assim, é um dígrafo, sabe? Aí
Eu falei, tem um acento. Ele no último I, né, professor? Quase que eu falei, irmão, chama o homicídio lá do outro lado da rua. Você chama homicídio ou você chama homicídio? É o quê, velho? Como é que você fala, bicho? Ele nesse aqui, né? Eu falei, é nesse aí mesmo. Aí eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, semana que vem a gente continua. Eu não consegui, Mas velho. traz o dicionário, pelo amor de Deus. Eu falei, naquele dia não dava mais, pô. Depois do homicídio, foi de lascar. Mas eu tenho um exemplo pior, cara. Deus me livre. Uma vez eu tava fazendo uma prova de Direito Penal 3 e eu coloquei assim, quais são as características da omissão própria e da omissão imprópria? O cara escreve embaixo, omissão com H. Caraca. Cara, tava escrito na prova a palavra omissão. Ele falou, ele deve ter pensado assim, esse professor é muito ignorante, cara, esse professor é muito burro. Deixa eu ensinar pra ele como é que escreve a omissão aqui. Ele foi embaixo e escreveu com H, cara, é impressionante. Obrigado. Dudu, agora, você tá falando aí já um pouco de estratégia. Vamos pensar aqui no jovem advogado, né? Primeiro, no início da advocacia, a galera tem aquela paixão pelo direito penal. Aliás, a galera se apaixona pelo direito penal na faculdade, mas muitas vezes tem medo de encarar a advocacia criminal mesmo na vida profissional. Tem uma profecia, né, de todo professor de graduação que vai namorar o direito penal durante toda a graduação, vai casar com o civil e trair com o direito do trabalho. Mas essa profecia, graças a Deus, ela não deu certo pra mim. Eu namorei o direito penal, casei com o direito penal, trai de vez em quando com o civil e com o empresarial, e com o direito trabalhista eu não quero nem contato. Sei nem meus direitos. É inimigo total. Não, a gente não se entende, cara. A gente não se entende. Mas continua, perdão. Mas aí, eu queria saber de você. O que você acha, assim, pra essa pessoa que tá... Ela gosta... não vou dizer que ela domina o direito penal, porque primeiro que dificilmente você vai encontrar alguém que termine a faculdade, tire a OAB dominando realmente alguma coisa. Mas o cara que ele quer advogar na área criminal, mas ele tá com receio, tá com medo, o que você diria para uma pessoa dessa? Cara, primeiro que, na minha visão, pelo menos 95%, 98% dos medos, eles nunca se concretizam. Então, defina o que é esse medo. É o medo de não conseguir atuar, é o medo do contato com o cliente, porque você vai ter acesso a cliente perigoso. Cara, eu tive como cliente há alguns anos uma família, e é até complicado de dizer, eles eram de uma cidade, não chega a ser interior do Goiás, mas uma das cidades aqui que rondam o Distrito Federal, né, orbitam em torno do Distrito Federal, e a família inteira era de traficante. O pai tinha sido o primeiro traficante da cidade. Eu comecei a advogar, inclusive, para os filhos dele em razão de um homicídio, uma tentativa de homicídio que tinha acontecido nessa cidade numa festa. E aí, conversando com o delegado, ele falou, você advoga também pro pai deles? Eu falei, não, por quê? Não, o pai deles é o primeiro traficante daqui. Já cumpriu pena e eu tô atrás dele de novo, porque para mim ele continua traficando. Inclusive falecido hoje. Não o delegado. Esse senhor que, na visão do delegado, era o primeiro traficante dessa cidade. E aí, em determinada reunião, em determinado dia, eles falaram, precisamos conversar com o senhor. Não tem como a gente ir aí, você vai precisar vir aqui. Falei, não tem como a gente ir no escritório do senhor. E eles estavam numa situação muito delicada. Então, de fato, eu precisaria ir lá. Além do mais, eles falaram o seguinte, estamos com a parcela dos honorários desse mês aqui conosco. Venha buscar. Cara, e aí você tem duas alternativas. Ou você vai, ou você perde o cliente. Mas qual é a questão? Eu já tinha avaliado ali. Eu sempre fui transparente com os caras. Eu já tinha revogado a prisão deles. Não tinha prometido nada. Tinha sido, como eu disse, repito de novo, dada a importância disso, altamente transparente com eles. Não havia um motivo para eles estarem sequer chateados com o meu trabalho. Então eu fui. Só que o meu medo não era deles. O meu medo era da polícia chegar enquanto eu estava na casa deles. Porque como é que eu explico? Se a polícia de fato encontrasse alguma coisa lá. Porque eu não sei se tinha alguma coisa na casa deles, mas pela conversa do delegado, eu fiquei meio preocupado depois. Então eu fui, realizei o meu trabalho, falei, cara, eu tô indo pra trabalhar. É o meu trabalho, tô atendendo o meu cliente. Onde eu atendo o meu cliente é problema meu, não é problema do Estado. Então eu vou lá, atendo eles, vou embora.
E aí cheguei lá, eles queriam fechar um outro contrato, porque um outro irmão dele estava com problema. E a gente fechou o outro contrato, ficou tudo certo. Sentei, me chamaram pra lanchar, mas eu não queria. E aí peguei meus honorários, fui embora com mais um contrato fechado ainda. Então acho que o primeiro detalhe é o seguinte: você tem receio do seu cliente? Porque se você tiver um receio demasiado do seu cliente, não advogue na área criminal. Você vai ter problema. Claro, você precisa tomar os seus cuidados, sim, mas... Primeiro que se você demonstrar medo pelo cliente, você está demonstrando insegurança. Demais. O cliente, se ele te contratou, ele vai te demitir. De cara, né? Ah, você não vai sobreviver. Você não vai sobreviver. Teve uma determinada vez, e eu nem sei se eu deveria falar isso aqui, cara. Eu morro de medo de ser cancelado sem fazer nada. Mas acho que não é pra tanto. Mas tinha um cliente, ele me contratou a primeira vez pra apresentar ele na delegacia, porque o delegado queria interrogar ele acerca de um homicídio. E eu fui conversar com ele, do lado de fora da delegacia. Falei, e aí? Um dia antes, eu tava no fórum, ele me ligou, eu falei, cara, eu tô aqui no fórum, você vem pra cá pra gente conversar ou você quer que eu te atenda no escritório? Falou, não, tô indo pro fórum. Era na mesma região administrativa dele. E aí ele falou o seguinte, falou, olha, eu quero ir à delegacia, tá agendado pra amanhã, eu quero ir amanhã e eu quero confessar. Eu falei, bom, amanhã eu não te levo porque, ainda que você queira confessar, eu preciso ver o que tem no inquérito. Eu não trabalho assim. Eu desmarco, pego o inquérito e te apresento. Mesmo você querendo confessar, pode ser? Não, pode ser, mas eu vou confessar. Falei, tem certeza? Tenho, vou confessar. Falei, beleza, respeito a vontade do cliente. É a vida do cara, não é a minha. Explica as consequências. Exatamente. A gente foi pra lá e tal, e aí apresentei ele na delegacia. A delegada, depois de ouvir a história, falou, doutor, ele confessou e a história dele me parece verossímil, eu vou tirar as qualificadoras. Pra mim é um homicídio simples. Bom, já adiantou meu trabalho, porque eu teria que manter agora o homicídio na modalidade simples. Tinha prisão decretada? Não. Aí ele saiu, passou pouco tempo, um dia à noite a mulher dele me liga, fulano foi preso. Furtando uma distribuidora de bebida à noite. Porra. Aí fui, audiência de custódia, concessão de liberdade provisória, foi pra casa, e eu falei, cara, e aí? Ele falou, não, eu quero fechar esse processo do furto com você. Eu falei, beleza, vamos fechar. Fechamos o contrato. Eu falei, e o do homicídio? Ele falou, não, o do homicídio pode deixar quieto, vai dar nada não. Eu falei, como é que não vai dar nada se você confessou, cara? Ele falou, não, tranquilo, mais pra frente a gente vê. Aí marcaram a audiência do furto, liguei pra ele e falei, cara, dá um pulinho aqui no escritório pra gente conversar sobre essa audiência e também sobre aquele inquérito do homicídio. Ele falou, tá bom, pode deixar que eu vou. Não foi. Dia da audiência do furto. Falei, fulano, me espera do lado de fora, porque você tem um inquérito do homicídio e eu não sei se lá tem mandado de prisão pra você. No furto eu sei que não tem, mas no homicídio eu não sei, porque eu não acompanho, você não me pagou pra acompanhar. Então eu não sei em que pé que tá isso. Eu não sei se tá em inquérito policial, não sei se é ação penal. E tem a questão da ordem pública, né? Questão da ordem pública. E depois do fato, do homicídio, Exato. ele praticou um furto. Exato. Estava sendo processado por isso, foi preso em flagrante. Indiscutível. Para o juiz do homicídio reconhecer aí uma ameaça à ordem pública e decretar prisão preventiva? Sim, e ó que na época nem tinha tão difundida a questão da contemporaneidade, porque a contemporaneidade positivada na lei está desde 2020, né? Com o pacote anticrime. Exato. Antes era jurisprudência do STJ. E ainda assim, pouquíssimo conhecida. Quase não se falava em contemporaneidade. E aí, ele foi pro fórum. E eu tô do lado de fora esperando ele. Até que a mulher dele me liga. Falou, doutor, já encontrou com fulano? Eu falei, não. Falei, eu acho que ele entrou sem o senhor. E ele tá preso, porque me ligaram aqui agora. Falei, cara, ele tinha matado o amigo dele com 4 tiros na cabeça. Foi o que ele confessou? É, o que ele confessou. Era amigo dele. Era amigo. Era. Dizendo ele que era amigo. Eu falei, imagina que ele faria com o inimigo. falei, Deus me livre, né? Imagina que ele faria comigo. No final da história você vai entender. Você é advogado, né? Juiz fica quieto. Cara, 4 tiros na cabeça do amigo porque teve uma discussão entre a mulher dele e a nova namorada do amigo. Já transitou em julgado o processo, hoje a gente pode falar sem nenhum problema, né? E aí, era esse camarada que era meu cliente, mas do furto, não do homicídio. Entrou, foi preso. Em razão do quê? Mandado de prisão do homicídio. Cheguei no corró do fórum pra falar com ele. Ele olhou pra mim e falou, tô aqui, a culpa é sua. Mentira. Bicho. Falei, como é que é, irmão? Você tá aqui, a culpa é minha?
Falei, não, peraí, vamos recapitular um negócio aqui. Fui eu que puxei o gatilho e matei a vítima? Matei teu amigo? Fui eu? Não. Segundo, tem quanto tempo que eu tô falando pra você ir lá no escritório e você não foi? Ele falou, tem um tempo, né? Falei, pois é. Você me pagou pra acompanhar esse inquérito policial? Não. Falei, a culpa é de quem? Ele falou, a culpa é minha. A culpa realmente não é sua, não. Falei, então eu tô indo embora. Porque já que... Falei, a culpa não foi minha no homicídio, mas agora no furto vai ser, eu tô indo embora. Não é assim que você fala comigo, não, irmão. Ele, não, doutor. Peraí. Aí eu voltei. E aí, cara, eu lembrei do meu pai uma vez falando comigo. Falou, olha, você pode tá tremendo por dentro, porque eu tava. O cara era perigoso, pô. Mas não deixa transparecer. E aí eu olhei pro cara. Falei, você nunca mais vai fazer isso, porra. E aí, porra, nesse caso não é palavrão, é advérbio de intensidade. Boa. Aí eu falei, você nunca mais vai fazer isso comigo, porra. Você me respeita. Eu não sou seus amiguinhos, sou seu advogado, velho. Se você não for me respeitar, eu tô fora. Você entendeu? Entendi sim, o senhor me desculpa, então eu não vou fazer isso mais não. Falei, tem certeza? Falou, tenho, então eu vou ficar. Aí fiquei, fiz a audiência de furto pra ele, a mulher dele foi no escritório, depois fui no presídio, a gente fechou então o homicídio. Cara, primeira fase, pronunciado, não quis recorrer, a gente seguiu, marcou o plenário. Quando marcou no plenário, eles me deviam valor X. Eu fui ao presídio e falei, olha, com 10 dias de antecedência, esse valor X tem que estar quitado. Senão eu não subo no plenário. Ele, não, pode deixar, pode ficar tranquilo. Vai tá quitado. Cara, e o tempo foi passando. Faltando 12, 13 dias, eu fui no presídio e falei, e aí, cara? Falei, cadê ele? Ele falou, doutor, tem um carro. Quer? Falei, quero. Pode ser. Aí me falou o modelo do carro e tal, era mais ou menos o valor da dívida. Pesquisou a FIP. Não, a procedência do carro, vai que estavam no... Ele estava no nome dele, né? Aí eu fiquei mais sossegado e falei, bom, não é produto de crime, né? Ele falou que estava quitado e tudo. Saí do presídio, liguei pra mulher dele e falei, olha, se você quiser que eu faça o juro, entrega o carro aqui, amanhã, no escritório, com o DUT assinado e firma reconhecida. Tava no nome da mulher dele o carro. Ela falou, não, tá bom, pode deixar que eu vou. Cara, e ela simplesmente não me ligou, não apareceu nem nada. Faltando 11 dias eu liguei pra ela. Aí ela falou assim, é que eu tentei fazer o carro funcionar e parece que a bateria arriou. Por que o senhor não vem buscar? Falei, opa, peraí. Esse é o ponto. É da malícia. Falei, meu irmão, eu já tive entreveiro com o cara antes. A culpa não foi minha, mas já tive entreveiro com o cara antes. A mulher dele, em tese, tinha envolvimento com a questão do homicídio. Você acha que eu vou buscar alguma coisa na casa dela? Não faz sentido, velho. Falei, acho que a senhora não entendeu. A senhora vai vir deixar o carro aqui na frente do escritório, com o DUT assinado e firma reconhecida. Ela falou, vou ver o que eu faço. Cara, simplesmente não apareceu. No 10º dia, que era o dia que eu tinha que fazer a renúncia, eu tive algum problema e eu não fiz, cara. E aí eu fiz a renúncia lá pelo 7º, 6º dia que antecedia o plenário. Juiz, no dia seguinte, proferiu a seguinte decisão. Recebo a renúncia, porém, o advogado é obrigado a acompanhar o processo em razão do prazo. Sob pena de 10 salários mínimos, se não comparecer ao plenário. Eu falei, meu irmão, o juiz tá de sacanagem comigo. Eu não tô recebendo, ainda vou ter que pagar, velho. Eu falei, pô, pensa. Falei, já sei. Revogação de procuração. Fui no presídio. Revogação de procuração, falei, assina aí. Ele falou, o que é isso? Eu falei, isso é um documento que você vai assinar e vai me tirar do processo. Aí ele falou, mas o plenário é amanhã. Eu falei, mas isso é problema seu, não é problema meu. Você não me pagou, cara. Ele olhou para mim e falou, o senhor tem certeza que o senhor vai fazer isso? Eu falei, absoluta. Não tenho problema nenhum com isso. A questão é simples. Nós tínhamos um acordo e você quebrou o acordo. Então agora eu tô fora. E aí ele olhou para mim e falou, você que sabe então, porque eu não vou ficar aqui para sempre. E aí eu falei, tudo bem, mas eu não vou fazer o seu plenário. Você pode sair amanhã, que eu não faço o seu plenário. Eu acho que você não entendeu ainda. Você não me intimidou antes, não vai me intimidar agora. Assina a porra do documento. Falei, de novo, porra, não é palavrão, é advérbio de intensidade nesse caso. E aí ele assinou, eu fiz uma petição muito mal criada pro juiz, porque eu tinha ficado puto com ele, falando que, em que pese a decisão anterior, era processo físico ainda, né? Então nem era ID tal, né? Eu falei, em que pese a decisão de folhas tais, este causídico não comparecerá em plenário na data de amanhã, tendo em vista que o próprio acusado retirou os poderes
de representação. E aí eu falei, como último ato, eu pedia o adiamento do júri para que ele constituísse novo advogado. Não, o juiz não quis saber, velho. O juiz nomeou no dia seguinte o NPJ de uma faculdade. O advogado, na minha visão, altamente irresponsável. Ele foi? Ele foi. Foi, não. E fez o plenário. Porque se eu sou advogado do NPJ, eu ia falar, excelência, aceita a nomeação, mas adiamento do júri. Eu não tenho condição de fazer esse júri hoje. Muitos princípios envolvidos ali pro juiz adiar. Falei, registra em ata. E aí, se ele registrasse, a hora que ele registrasse em ata, eu saía do plenário. Abandono de plenário. E, velho, for me multar, me multa. E não vão não, cara. Nesse caso não ia cair a multa depois. Mas eu acho que faltou culhão, entendeu? Pro advogado. E aí, ele fez? Ele fez. Resultado, 27 anos de condenação. Caraca. Se eu tivesse lá, ele ia ser condenado? Ia. Ele era réu confesso, pô. Talvez eu conseguisse tirar uma ou outra qualificadora. Seria possível isso. Mas você entende que nesse caso ele vacilou muito comigo desde o início? Total. Só que se eu não tivesse coragem para atuar, eu teria ido lá e feito de graça, porque eu teria sucumbido à periculosidade, ou nível, ou grau de periculosidade do cara em relação ao processo, eu teria ficado receoso com ele e teria sucumbido. Então acho que o primeiro ponto, quer atuar, mas tem medo? Cara, se tem medo do seu cliente, não atua, velho. Arranja outra área do direito. Isso não é área para você. Esse foi o único, Léo. Em 10 anos, o único problema que eu tive. Tem um restaurante numa região administrativa aqui, que lá tem 2 clientes e o irmão de um cliente. Cara, eu chego lá, eu sou super bem tratado. Acho que eu já até comentei aqui. Os caras me dão suco de laranja, pô, de graça. Botam mais carne no meu prato. É um restaurante de carne de sol. É sensacional, Léo. Os caras são gente boa, onde eles me encontram, eles param, conversam comigo, eles me cumprimentam. Eu não tenho medo de andar na rua. Porque eu sei que os meus clientes, eles não vão me fazer mal. Porque eles gostam de mim. Porque eles sabem que eu fiz o que eu poderia fazer por eles. Então, mas eu tenho limites e princípios. Esses não podem ser rompidos. Então, nesse caso específico, eu acho que o medo do cliente já é um grande alerta para que essa pessoa não advogue na área criminal. Doutor, você diria que um dos comportamentos, uma das posturas de um advogado criminal seria não se submeter a um cliente, né? Cara, acho que de advogado, não de advogado criminal. Tem uma frase que um professor falou, e assim, eu ouço ela com bastante humildade. É a seguinte: advogado tem sangue azul. O que ele quis dizer com isso? Não é que a gente é uma estirpe mais elitizada, que a gente é melhor do que qualquer pessoa. Não é isso. Nós somos. Você vai ser cancelado, Leonardo. Não é isso. O que ele está falando é que é o tipo do profissional liberal que ele não recebe ordem do cliente. Ele não recebe ordem de ninguém. No sentido de que ele tem autonomia para sua atuação. Então, o advogado, ele precisa entender que o cliente não pode mandar nele. Porque se o cliente mandar nele, ele vai passar a linha, velho. Ele vai cruzar a linha da legalidade em algum momento. Porque é ilusão você achar que todos os seus clientes vão ser inocentes. Isso não existe. E não é só porque o cliente às vezes é inocente que ele está querendo a coisa certa. Às vezes a ansiedade dele de querer resolver o problema é tão grande, mas tão grande, que ele vai querer ultrapassar uma linha. E é você que tem que botar o freio. Você é a parte racional do negócio. Então, eu vejo que o advogado ele não pode se submeter ao cliente. É uma relação de respeito. Mas a palavra final no processo tem que ser dele, velho. Porque ele é o técnico. É a mesma coisa eu chegar para o médico e falar para o médico. Ele fala, ó, tem duas formas aqui de resolver seu problema. É com remédio e com cirurgia. Com remédio não vai dar jeito. Tem que fazer a cirurgia. E eu falo para o médico, não, vamos tomar remédio. Eu falo, cara, não faz sentido, velho. A estratégia está errada. Ou eu vou para outro médico, ou eu simplesmente não sigo o que ele mandou. É assim que funciona. Ou arranja outro advogado que seja adepto daquela estratégia, ou não vai dar certo. Concordo com você. Dudu, você estava falando sobre o nervosismo, né? Hoje você aprendeu a controlar o nervosismo por alguma técnica, alguma saída que você usa, ou simplesmente porque você agora já se acostumou com o ambiente? E aí, seja em relação a um trato com o cliente, seja, sei lá, no início de um tribunal do júri, você aprendeu a dominar esse nervosismo ou você ainda se sente nervoso ali no começo de uma sustentação ou na lida com o cliente?
Cara, reunião, eu na verdade, nunca tive muito essa questão de ansiedade ou nervosismo. Eu não... É porque eu sempre imaginei que fosse uma conversa que eu tô tendo com alguém. Então eu nunca fiquei muito tenso em relação a isso. Plenário ainda dá um frio na barriga e eu acho que vai ser assim. Eu acho que é assim para todo mundo que atua, mesmo que atue muitas vezes na vida. Eu já atuei muitas vezes e ainda sinto isso. E converso com alguns colegas mais experientes e eles também têm essa mesma sensação de frio na barriga. O plenário, cara... Sabe o que eu faço? Eu não sei se você faz isso também, né? Mas no tribunal do júri, quando o juiz falava assim, né? Quando o juiz fala, né? A defesa dispõe de 1h30. Cara, o coração, ele volta a acelerar. Ele dispara naquela hora. E eu uso aquele momento inicial ali de cumprimentos, né? De cumprimentos aos jurados, ao juiz, ao promotor, ao colega, enfim, para ir diminuindo aquele nervosismo. Porque não tem jeito, você sente sim um friozinho na barriga. Afinal, eu acho que é a mesma pressão daquele cara que vai bater o pênalti, né? Não tem jeito eu não sentir ali um nervosismo. Ele pode dominar, ele pode fazer um bom trabalho, mas não significa que ele não está nervoso, com receio de que pode ali fracassar de certa forma. Mas eu uso aqueles momentos iniciais. E ali mesmo terminando os cumprimentos, né, termino cumprimentando os jurados, eu começo a narrar um pouquinho do que a acusação falou. A acusação disse isso, disse aquilo outro, né? Para ir dominando o nervosismo. Você faz isso ou fez isso? Cara, eu não sei, eu entro meio que em um estado assim de hiperfoco da questão dos jurados, que os 5 primeiros minutos, eles realmente são os mais difíceis. Mas também são esses 5 minutos que pelo menos a homilia, que é a arte de falar em público, né? É a arte de falar para grandes plateias, ela diz que você tem 5 minutos. Os 5 minutos iniciais, eles são cruciais para você ganhar ou você afastar completamente a atenção das pessoas que estão te ouvindo. Então, aqueles 5 primeiros minutos, o que eu tento fazer inicialmente é os cumprimentos, em 1 minuto e meio estourando, não mais do que isso. Depois me refiro aos jurados e tento trazer alguma piada, alguma coisa que quebre o gelo. Por exemplo, legal. No último júri que eu fiz, a Yasmin estava na plateia. Então, eu cumprimentei o juiz, os advogados que estavam comigo, Ministério Público, Serventuários da Justiça, cumprimentei os jurados. Na verdade, eu comecei pelos jurados. Depois fiz esse rodízio, até que eu cheguei na plateia. Quando eu cheguei na plateia, eu falei, inclusive, tem um pessoal que sempre me acompanha quando eu estou em plenário. Meus pais também estavam lá, né? Eu falei, meus pais e a minha linda esposa, Yasmin. Aí eu olhei para os jurados, inclusive os jurados, vejam bem, ela orou muito mais do que eu para casar, porque ela é linda. E aí os jurados riram, velho. Eu falei, putz, quebrou. Vai dar nulidade isso aqui, velho. Só que o promotor não falou nada, então eu fiquei quieto. Mas aí, quando eu meti essa e vi que os jurados tinham rido, eu falei, cara, me aproximei deles. Falei, é isso, criei a linha de contato. Perfeito. Aí eu entrei num estado de pacificação, que deu pra seguir ali. Aí ali você aperta o play, né? Cara? E ali... Aí ninguém te segura mais, e assim, cara. se você vencer esses primeiros minutos iniciais, você consegue ir até o final do plenário. Você consegue avançar de tal modo que isso vai ficando fluido. E o seu próprio discurso ele não fica enfadonho. Concordo com você, concordo. Dudu, vamos para uma reta final aqui do nosso podcast. Vamos deixar aqui algumas dicas daquilo que você acha que são as características de um bom advogado criminalista. Ou se não, se você quiser também abordar alguma estratégia, alguma coisa assim. Porque você falou de flagrante, né? Você falou de investigação e tal. Quando um cliente teu liga de flagrante, alguma coisa assim, você já tem uma estratégia definida de silêncio, você pondera um pouco. O que você faz quando o cara te chama, doutor? Tô indo pra prisão, tô indo pro auto de prisão em flagrante aqui, preciso de um acompanhamento. O que passa na sua cabeça nessa hora? Cara, eu parto do pressuposto do silêncio. Sempre? Sempre. Eu parto desse pressuposto. E aí, depois de analisar o que aconteceu lá na circunstância, trocar uma ideia com as pessoas que já estão lá, geralmente da família, né, que vamos contar, conversa com o delegado, aí eu conversa com o escrivão, conversa até com quem prendeu o sujeito, para saber a perspectiva e o que cada um vai dizer ali, porque dessa conversa você consegue abstrair muita coisa. Então,
eu percebo que nessas circunstâncias você consegue depois definir se ele deve ou não falar. Mas eu parto do pressuposto que a regra no APF é o silêncio. Até porque 99,99% das vezes ele vai ficar preso. O delegado não vai soltar. Quando eu vejo que é melhor falar, quando vai melhorar numa situação imediata, quando eu tenho uma forma imediata de melhorar a situação e que lá na frente não prejudique. Eu tive um cliente que ele estava na casa, acho que eu já contei isso aqui também, que ele estava na casa do maior receptador de uma região administrativa aqui do Distrito Federal. E esse cara, ele comprava e revendia produtos ilícitos. Meu cliente estava lá. Aí a polícia chegou por conta de uma outra busca, invadiu a casa, estava numa situação flagrancial, naquela época a causa provável não existia, eles ignoravam isso, a jurisprudência da época aceitava, eles invadiram a casa e pegaram meu cliente lá com a TV, no porta-malas do carro dele. E aí a polícia militar falou, não, é porque ele foi lá vender essa TV. E aí, no depoimento, aí veja, conversei com o delegado, falei, o que foi que aconteceu lá? Ele falou, doutor, seu cliente estava lá, rapaz, caiu de laranja. Vacilou, se ele tivesse chegado lá 5 minutos depois da polícia, ele não tinha rodado. Mas ele chegou 5 minutos antes e rodou. PM falou que ele foi vender uma televisão lá. Eu falei, mas só tinha a TV dele na casa? Falou, não, rapaz, a PM ainda achou uma porrada de TV aqui, ó. Cara, quando eu olhei pro lado, velho, tinha uns 12 televisores assim, sabe? Uma porrada de TV. Ele falou, tudo produto de crime, doutor. Tudo produto de crime. Falei, pesado. Aí fui conversar com o meu cliente. Tava ele e um amigo, cada um tava com uma TV. Aí a advogada já tava falando lá. Falei, vai pegar a receptação qualificada? Vocês vão ficar? Vocês vão rodar? Eu falei, calma, bicho. Falei, olha só, vocês eram quantos? 2. Cada um tava com quantas TVs? 1. Falei, meu irmão, o cara vende TV todo dia, vocês foram lá comprar uma, não foi não? É isso mesmo, doutor, a gente foi comprar uma. Falei, qual o valor que vocês foram comprar? Falou, R$300. Eu falei, 300 não, me ajuda, bicho. Me ajuda pra eu tentar uma receptação culposa depois, lá na frente. Empurrar um parágrafo terceiro pra vocês, pô, de 180. Ter pelo menos isso de tese. Cada um foi pagar R$700 na TV, pô. Falei, R$700 na TV. Fica bom, fica bom. Cara, os dois entraram na delegacia com o artigo 180, parágrafo 1º, pena de 3 a 8 anos. E aí foram presos em flagrante pelo caput do artigo 180, pena de 1 a 4. No auto de prisão em flagrante, eu já tinha conseguido a desclassificação da conduta. E isso não ia mudar depois, porque o que o MP ia ter era a declaração dos dois. E depois ia ter a audiência da suspensão condicional do processo. Não ia ter não, por conta de ausência de requisitos. Mas eles foram absolvidos. Melhor ainda. Cara, eles ainda foram absolvidos desse caso. A absolvição ainda é melhor do que o sursis processual. Esse caso foi um que me surpreendeu, porque na audiência eu já estava esperando a condenação deles, mas eu falei, pô, 1 ano, vou converter em pena restritiva de direito, né? E aí vejo o que eu faço depois estrategicamente segurar ou soltar os processos. Mas na audiência de instrução, tinha lá, a vítima falou assim, eu não recebi nenhum dos televisores. Falei, mas aqui no processo está dizendo que o senhor recebeu. Falou, mas eu não recebi. Isso foi entregue para outra pessoa, mas não para mim. Falei, o senhor lembra do número de série da sua TV? Não. E aí, cara, na audiência me deu um estalo. Falei, cara, peraí. Pra TV ser produto de crime, alguém precisa ter registrado uma ocorrência dizendo que foi furtada a sua TV. Foi subtraída de algum modo a sua TV. Falei, não tem no processo isso. Aí eu fui no processo e era o seguinte, os dois estavam juntos. Uma das TVs tinha restrição de furto, a outra não. Quer dizer, uma das TVs tinha origem lícita e a outra TV tinha origem ilícita. Uma das TVs estava com um réu, a outra TV estava com outro réu. Mas qual das TVs de origem ilícita estava com qual réu? Não dava pra saber quem. Não dava, porque não tinha sido certificado. Eu tenho o quê? Um indúbio. Indúbio pro réu, absolvido o réu. Os dois. Porque na dúvida... Senhoras e senhores, precisando de um advogado criminalista, por favor. Legal, legal. Ô, Dudu, encerrando aí pra gente falar um pouco aí sobre as características de um bom advogado criminalista. Estudo. Bom, a gente não precisa dizer que um advogado criminalista precisa dominar parte geral de direito penal. Precisa dominar procedimento. Precisa dominar a parte procedimental mesmo. Mas eu não digo que ele tem que dominar apenas a questão doutrinária e legal. Porque hoje em dia, você tem ali a lei, mas você tem muitos julgados. Você se atualiza muito com a jurisprudência dos tribunais superiores, ou você também busca, separa um pouquinho para pesquisar decisões de tribunais estaduais, por exemplo.
Que ali também tem uma variedade incrível também de decisões, né? Cara, quando chega um caso de um crime que é um pouco mais raro de se ver, o que eu já passo para os estagiários é, dividam os tribunais entre si, façam as pesquisas dos tribunais estaduais, jurisprudenciais, para saber o que cada tribunal entende. Até porque vai que eu preciso chegar no STJ. Total. Eu preciso ter um entendimento de 2 tribunais que sejam diversos, né? Uhum. E aí, vejo do nosso também, do STJ. E, cara, tem coisa simples, sabe, Léo? Tem algumas páginas no Instagram que atualizam jurisprudência, elas ficam, né, replicando julgados o tempo inteiro, isso ajuda muito. E lá no STF e no STJ, tem como você selecionar o seu e-mail para você receber os julgados, cara. Então, todos os dias que tem julgamento, a gente recebe atualização. E tem um negócio de jurisprudência em teses, né? No STJ isso. Também. Muito bom. Cara, isso é muito legal, cara. Muito bom. Isso é muito legal. Então, você falou que não precisa dizer para estudar a parte geral, mas... É bom dizer. Cara, século XXI, óbvio, tá precisando ser dito, né, velho? Então, isso é importante. E a atualização jurisprudencial é essencial. Eu vi um pedido esses dias de um erro de tipo, né? Uma tese de erro de tipo, artigo 20, caput ali do Código Penal. E o cara alegando o artigo 20, mas pedindo ali, dizendo, na verdade, que era uma excludente da culpabilidade. Ai, meu Deus do céu. Caraca, velho. Aí eu fico pensando assim, né? O juiz lê uma peça daquela falando assim, cara... Melhor esquecer o advogado e focar só na justiça. Porque, cara... É o detalhe, é assim, ó, seja excludente da tipicidade, né, seja excludente da culpabilidade, a gente sabe que ambos geram absolvição. A gente sabe disso. Não importa se é uma excludente da ilicitude, uma excludente da culpabilidade, todas elas geram absolvição. Só que quando o advogado ele não coloca o termo técnico correto, isso meio que dá uma fragiliza a tese dele em relação ao juiz, que é uma pessoa humana, cara. Eu não sei se você concorda, mas assim, olhando pro caso em si, olhando pro profissional, e você começa a ver erros técnicos, isso fragiliza porque você percebe assim, cara, o advogado não sabe nem o que tá falando. Será que ele sabe quem ele está defendendo, o fato mesmo que ele está defendendo? Então, por mais que a consequência seja a mesma, que é a absolvição, esse meio, cara, ele faz diferença na imagem de um advogado. Concorda? Cara, demais. Demais. É até uma questão de respeito, sabe? Do juiz e outra coisa. De repente, aquele erro técnico ali, e na prática gera absolvição, como você disse. Se for uma absolvição sumária, o inciso é diferente. Total. Se for absolvição normal, vai ser o mesmo inciso. Isso. Mas você entende que... Eu entendo exatamente como você. Que o juiz, ao ler aquilo ali, pode ser que o que o advogado escreveu antes perca o valor. Ou pelo menos diminua a influência do valor. Faz até com que o juiz volte a refletir. De repente ele está quase convencido. O advogado mete uma dessa, e aí o juiz vai reanalisar o negócio e fala, não, o advogado não tem razão. Talvez esteja até alguém falando assim, pô, mas seria uma sacanagem o juiz não absolver por um erro técnico do advogado. O juiz ele não vai condenar por um erro técnico do advogado. Ele não vai. Mas a questão é a sua imagem perante aquele juiz. Meu último júri, Dudu, foi uma indicação de um juiz. E cara, que legal. Foi, cara, foi muito legal. Foi um primo dele. Imagina. Porra. Muito bacana, né? Só que como é que eu chamei a atenção desse juiz? Estávamos numa audiência, sabe esses processos de NPJ você pega em cima da hora ali, só pra fazer audiência? Era uma audiência do 12, posse, né? Era uma posse. Só que não era, perdão, 14, era porte. Só que não era porte de arma, era porte de munição. E era um senhorzinho, cara, que foi preso em flagrante numa zona rural, sabe? O cara não tinha a menor noção. E aí, ele, no interrogatório dele, ele pega e fala assim, Excelência, eu juro que eu não sabia que andar com munição era crime. Na minha cabeça, se eu andar com a arma, tudo bem, mas a munição, o que eu vou fazer com essa munição, Excelência? Aquele jeito assim, bem tranquilinho mesmo, assim, de um senhor do sertão, sabe? O promotor, ele virou pra mim, terminou o interrogatório, o promotor virou pra mim e falou assim, Excelência,
será que a gente podia fazer os memoriais, as alegações sinais orais? Aí o juiz virou pra mim, perguntou se eu concordava de fazer. Eu falei, vamos fazer logo. Até porque era um processo a menos pra depois ter de fazer. Problema. O promotor de justiça pediu a absolvição. Só que ele pediu a absolvição pelo erro de tipo. Que isso, cara? Ele pediu a absolvição pelo erro de tipo. Não, pô. E olha aí, o que ele falou, na minha cabeça não era crime. Calma. Cara, aí, véio. quando eu fui fazer as minhas alegações orais, eu não falei que o Ministério Público estava errado nem nada. Eu falei a mesma coisa. Só que eu falei, trata-se de uma causa de erro de proibição, razão pela qual deve ser absolvido pela excludente da culpabilidade. E aí fui lá e falei do artigo 386 do CPP. Uhum. Pronto, encerrou. E aí a gente pegou no finalzinho e falou assim, é mesmo, é erro de proibição. Ah, é mesmo? Agora que você já falou, é mesmo. Foi ali que eu chamei a atenção positivamente do juiz. Foi o mesmo juiz que depois me indicou. Entende? Então, assim, cara, quando você domina, quando você tem competência daquilo que você está fazendo, daquilo que você está falando, você chama a atenção do juiz, você chama a atenção do promotor, você é mais respeitado, você é mais olhado, você chama mais a atenção para futuros trabalhos. Então é diferente. Concorda comigo? Cara, demais. Demais. Veja, seria absolvido. Né? Seria absolvido. O próprio promotor pediu a absolvição. Embora o juiz não esteja vinculado, mas era evidente nesse caso o erro de proibição. Mas o promotor chamou de erro de tipo. Você tecnicamente invoca o artigo 21. 21 e não 20. 21 e não 20. E aí o juiz reconhece o 21. Reconhece o 21. Lá na frente ele indica o primo dele pra você. Cara, agora, se você tivesse ido na onda do promotor, fala, não, é erro de tipo, excelência, erro de tipo. O juiz ia absolver pelo erro de proibição, provavelmente, e ele não ia te indicar. Você não ia ter pagado boletos com esse cliente. Cara, eu acho que essa postura, essa confiança do advogado faz ele ter mais clientes, faz ele ter mais respeito pelo juiz. O juiz te olha de uma maneira diferente. Ah, mas o juiz deveria olhar do mesmo jeito pra todo mundo. Deveria, né, cara? Mas aí é o mundo Não do dever ser, pô, Platão, velho, não rola. Eu lembro uma vez que eu tava defendendo um moleque que cometeu um roubo no dia do aniversário dele de 18. Só que assim, ó, era ele, a irmã, o namorado da irmã e o amigo do namorado. Eram 4. Eles estavam simplesmente comendo pizza no dia do aniversário dele e falou assim, cara, a gente não tem dinheiro nem pra pagar essa pizza direito, nós vamos fazer dinheiro. E resolveram roubar a casa da ex-patroa dessa menina lá. E foi exatamente no dia do aniversário dele. Só que um detalhe. Cronologicamente falando, ele completava 18 anos às 21 horas. Porque o nossa certidão de nascimento vai a hora exata, né, do nascimento. Nosso documento oficial tem que ter a hora. E o crime aconteceu por volta das 19h30. Claro que eu não ia pedir uma incompetência do juízo, porque eu estudo direito penal. Uhum. A gente dá aula disso, né? A gente dá aula da teoria cronológica, biopsicológica, teoria psicológica, enfim. Não pedi nada nesse sentido. Não, e você leu o artigo 12, né? Eu li o artigo 12. Beleza. 12 não, 10. Fomos para a audiência de instrução e julgamento. Tinham 3 advogados. Defensoria, eu, que era defensor dativo pelo NPJ desse moleque, e um advogado particular, o fodão da cidade. O fodão da cidade, antes da audiência começar, ele vira para o juiz, ele estava advogando para a irmã. E eu advogando pro irmão, né? Pro menino, 18. Ele falou assim, excelência, pela ordem, a gente tem um problema de competência aqui nesse processo. Ah, meu amigo. Eu olhei assim pra ele, eu sabia que ele ia falar do meu processo, do meu cliente, né? Do meu assistido. Cara, pois ele pediu, ele fez ali um pedido pro juiz reconhecer a nulidade. Porque o cara, quando ele cometeu o fato criminoso, ele ainda não tinha cronologicamente completado 18 anos. Cara, o juiz virou pra mim e falou assim, doutor Leonardo, considerando que o cliente é do senhor, o senhor gostaria de se manifestar? Eu falei, não, excelência, eu não. Primeiro, né? Eu ia me manifestar dizendo o quê? Que o meu cliente, né? Você ia encampar a ideia... cara, assim, primeiro, do ponto de vista do direito penal, eu queria que meu cliente fosse solto, né? Fosse reconhecido a incompetência e tudo mais. Mas, do ponto de vista da doutrina, da lei, do direito em si, não fazia o menor sentido aquela alegação.
Cara, fração de dia é desconsiderado. É, total. Não, e outro, quando você fala da teoria biopsicológica, nas badaladas do sino da meia-noite, o cara já tem 18 anos, Dudu. Já era. Já era. Deu, assim, ó, deu meia-noite, 18, pronto. Já é crime, não é ato infracional, né? E eu falei, não, excelência, eu não quero. Cara, aí a promotora se manifestou, a promotora falou a mesma coisa que eu entendia e o juiz manteve o julgamento normal e bola pra frente. No final das contas, 4 foram condenados e eram réus confessos também. Putz. Mas essa vergonha eu não passei, cara. Essa vergonha eu não passei. Tem umas que eu... E sabe outra coisa? Ah, e na época ele tava concorrendo a uma vaga de desembargador Mentira. Não, mas ele ganhou a vaga. Né? Ainda bem, né? Ainda bem, Putz, né? grila. Ainda bem. E de lascar. Velho, o que eu vejo também é que às vezes muito advogado tá querendo defender o cliente na ignorância, sabe? Na audiência, quase que caçando briga. Eu sei que tem muito abuso de juiz, mas às vezes eu vejo alguns vídeos na internet, a galera defendendo os advogados. Mas quando eu olho a postura do advogado, uma postura de um cara que entra arrogante, grita com o juiz. Enfia o dedo na cara do promotor. Enfia o dedo na cara do promotor, sai na porrada com o promotor. Eu também não valido assim isso, funciona, não. Eu não valido. Não é assim que funciona. É firmeza, postura, você mantém o limite. A atuação, como eu disse, ela precisa ser independente. Nós trouxemos alguns temas aqui muito delicados, espero que ninguém nos interprete errado, mas a atuação ela precisa de alguns limites. E é justamente esse limite, pra gente não ser ignorante, agressivo. Isso não faz sentido, cara. O debate é de ideias. Concordo. Dudu, uma última pergunta pra ti. Se você estivesse começando agora, com o conhecimento que você tem, com a experiência que você tem, se você tivesse esse mesmo conhecimento que você tem hoje, mas lá atrás, o que você faria para começar na advocacia criminal? Ou você faria alguma coisa diferente do que você fez? Cara, eu contrataria o curso que a gente está lançando. Contrataria uma mentoria. Contrataria nossa mentoria. Eu acho que seria o melhor caminho a ser Mentoria tomado. é atalho, né, cara? Mentoria é atalho. Mentoria é atalho. Você compra o tempo de outra pessoa para você, cara. Cara, se voltasse um tempo com a experiência que eu tenho hoje, a primeira coisa que eu faria seria ter um network muito mais forte do que eu tinha antes e me aproximar de advogados mais experientes. É errado você pensar que você precisa estar pronto depois do cliente chegar. Você precisa estar pronto antes dele chegar. Ele precisa enxergar em você a preparação prévia. Então, eu me aproximaria de advogados mais experientes que eu, conversaria com eles, tomaria talvez do tempo deles para poder absorver entendimento e a experiência deles. As pessoas acham que não... geralmente, né, o advogado sai da faculdade, pega a carteira da ordem e aí ele nem pisa no chão. Cara, isso é um engano absurdo. Você pegou a carteira da ordem agora, desculpa. Apesar do teu pai e da tua mãe te considerarem o melhor advogado, você não é. Pelo menos não é ainda. Acredite nisso. Um pouco de humildade, ela vai fazer com que isso preceda a honra. Então, o primeiro de tudo era absorver conhecimento de pessoas mais experientes do que eu. Cara, eu partiria do seguinte pressuposto. Não tenho cliente, mas tenho tempo. Cara, quem não tem cliente, tem tempo. E quem tem tempo, precisa aumentar a sua competência. Uma coisa que eu fazia durante o estágio e eu fiz depois como já advogado era o seguinte. Durante o estágio, eu reescrevia a próprio punho petições que o advogado já tinha corrigido. Então, as petições que meu advogado já tinha feito lá, né, já tinha corrigido, tal, meu chefe, nas férias eu pegava e ia reescrever. Primeiro para pegar técnica, né, de escrita, de estrutura, de petição, não ficar presa a um modelo ou outro, tal. E quando eu me tornei advogado, uma coisa que eu fazia muito era pesquisar petições prontas, petições para ler, teses, para ler como é que o cara, sei lá, é uma nulidade, sei lá, por cerceamento de defesa. Mas como é que foi aquele ponto da cerceamento? Porque cerceamento de defesa é muito amplo, né? Poderiam ser várias situações. Então, eu pegava petições já feitas, sei lá,
eu vi um caso na internet de, sei lá, advogado tal conseguiu habeas corpus tal. Eu tentava ir atrás do PDF desse habeas corpus, porque se o jornal teve acesso a um pedaço da folha da petição, essa petição está disponível em algum lugar. Eu ia olhar a escrita, né? Então eu peguei a forma como apresentar certas teses modelando. Modelando. Cara, você não pode pegar a carteirinha da OAB hoje e achar que você é o foda. Eu sei que você sabe escrever, mas você acha que você não pode melhorar a sua escrita? Eu sei que você sabe se comunicar, mas será que você não consegue melhorar a sua comunicação? E eu fazia exatamente isso, eu modelava pessoas mais experientes. Quando eu tava de bobeira, cara, eu ia assistir Tribunal do Júri dos Colegas. E muitas vezes eu sabia que quem estava fazendo a sustentação era uma pessoa que lá na minha cabeça, lá no meu ego, eu falava assim, não, esse cara nem é melhor do que eu, mas eu ia, velho. Eu ia, porque E eu olhava assim, já falando assim, será que eu falaria a mesma coisa? Será que eu tentaria bolar ali na minha cabeça, eu forçava, né? Será que eu poderia apresentar uma tese diferente? Então, eu modelava muito, eu ia atrás de modelos. Porque direito penal, eu sabia. Claro, não sabia tudo, mas eu sabia o básico do básico que precisava saber. Direito processual penal, eu sabia. Então, eu tentava ir atrás aqueles pulos do gato, de formas diferentes, de estratégias diferentes. Então eu ia modelando pessoas mais experientes do que eu. Então não só me aproximava dessas pessoas, mas eu ia atrás para saber o que aquelas pessoas tinham feito e aquilo que eu podia modelar, eu modelava. Então é uma coisa que com certeza eu faria novamente, era isso. De fazer novamente, eu estudaria o tanto que eu estudei. Eu, quando comecei a advogar mesmo, foi mais ou menos quando eu comecei a dar aula. Foi um ano depois de formado. Então, foi quando eu passei a ter muito mais cliente do que eu tinha. Eu já peguei a carteira da ordem com cliente. Você teve um boom de clientes, né, Dudu? Foi. Sim, teve uma época que de repente você tava com muitos clientes. Inflou, né, muito. Mas eu lembro, Léo, que eu chegava em casa, às vezes eu tinha dado aula de manhã, escritório à tarde, aula à noite. Não tinha prazo. Porque eu já tinha cumprido os prazos à tarde. Era extremamente produtivo, porque eu não desviava o foco. Eu fazia o que tinha que ser feito. E aí eu chegava em casa, cansado. Às vezes, eu morava em Taguatinga e dava aula no Gama na época. Eu lembro. Tinha dia que era isso. E tinha aquela faculdade que não pagava a gente. Já ia falar. A gente não recebia, mas a gente trabalhava. Trabalhava. Só que a aula lá terminava mais cedo. Mas eu comecei a dar aula em uma outra faculdade depois de um tempo, no Gama também. E tinha dia que a aula lá terminava 10h30 da noite, véio. E aí eu levava mais uma meia hora pra chegar em casa. Chegava em casa, eu comia alguma coisa, descansava um pouquinho e começava a estudar. Aí já era meia-noite. Aí eu ia até as 2. Aí eu ia descansar, ia dormir. No outro dia eu acordava às 6h30 da manhã, 7 horas no máximo, para tomar meu banho, para ir dar aula de novo. Então, isso eu teria feito de novo. Eu tenho um código penal, um vade-mecum, que ele é só de direito penal, que ele é comentado por mim. Eu tenho os comentários nele. Ele já é antigo e eu não dou ele. Porque aquilo dali, hoje eu já não consulto mais ele. Mas é um marco para mim. Porque foi um esforço que lá na frente foi recompensado. Então, eu tive esse semestre É o livro que representa os seus bastidores, né? Putz, velho, o horário que ninguém me via. Porque aqui é o nosso palco, né? Se as pessoas estão nos vendo aqui, é porque aqui é o nosso palco. Mas estar aqui foi graças a uns bastidores que ninguém sabe. Isso aqui é o resultado. Isso não aqui não é o caminho, entendeu? Exato, é o resultado. Isso, exato. Eu achei interessante que uns alunos desse semestre falaram assim, professor, mas como é que a gente faz para gravar a lei e as coisas assim? Porque o senhor vem dar aula com 2 pincéis, um azul e um preto. Traz nem apagador. Bota no quadro os tópicos e não mexe em nada, edita. Eu falei, calma. Vocês vão ter o período de vocês. Cara, eu devo muito a Deus, sabe? Eu nunca comecei a estudar sem orar. Eu sempre pedia para que Deus me ensinasse. E gratidão a Ele. Mas você entende que existem coisas que nós precisamos fazer? Meu pai fala muito o seguinte, que quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele poderia ter tirado a pedra, mas ele mandou que a pedra fosse empurrada. E isso representa que tem coisas que você tem que fazer. Então, aquele período eu tinha que fazer isso. Eu tinha que absorver o máximo de conteúdo que eu podia, porque eu tinha tempo. Hoje não tenho tempo. Eu lembro daquela passagem da tempestade acalmada, né? Tava todo mundo em desespero.
todo mundo tentando controlar aquele barco, todo mundo tentando controlar aquele vento, e Cristo estava dormindo. Eu confesso que eu demorei a entender porque Cristo dormia, né? Enquanto estava todo mundo ali se matando, morrendo de medo, até que alguém chegou em Cristo, tá? Cristo acordou, acalmou a tempestade. Mas Cristo está dormindo naquele momento, para mim diz assim, ó, você primeiro precisa se esforçar. Você tem que fazer o mínimo necessário para trabalhar. Você tem que fazer aquilo que depende de você. Quando você falar assim, ó, já não consigo mais fazer nada, aí entra o impossível só depende de Deus. Cara, mas enquanto for possível, enquanto você precisa dar o teu melhor ali, cara. E isso é tão interessante, Léo, que a gente vê até em coisas simples da Bíblia, porque tem coisas que Deus vai te entregar. O livro de Apocalipse mesmo, Jesus aparece para João e fala assim, o que tu vê, tu escreve. Foi revelado. Agora, vai ler Lucas, depois de acurada a investigação. E aí ele fala que ele decidiu escrever a história de Jesus, e aí o livro de Atos era junto, né, de Lucas, né? Uhum. Nós que dividimos, mas veja que ele teve que fazer uma acurada investigação. Não foi revelado para ele, pô. Ele teve que trabalhar. Qual dos dois livros é mais inspirado? Os dois são inspirados de igual modo. Mas um, por algum motivo, Deus entendeu que teve que ter esforço, o outro foi revelado. Então, o que eu vejo você pode fazer, você tem tempo? Então, senta na cadeira e vai estudar. É simples assim. Cara, e assim, ó, galera forma, tirar o AB, é uma experiência, é um dia que você não esquece, né? Mas, cara, é um dia que não te traz mais conhecimento, velho. Não traz. Não te traz cliente por si só. Não. Não traz. Ali é o passaporte. Passaporte. Para você ir atrás, para você continuar estudando, que agora, se aparecer um cliente, você pode advogar para ele. É o passaporte para você comprar uma viagem ou um bilhete de uma passagem para uma viagem muito massa. Total, cara. Mas é só o passaporte. É só o passaporte, velho. E outra assim, cara, principalmente início de carreira, não tô falando que depois não, mas assim, início de carreira, você precisa continuar estudando a doutrina, precisa continuar lendo a lei, até aquilo realmente fazer total sentido. Porque quando você passa na UAB, com aquela pressão do estudo, meio que você vai na pressão, meio que você vai no decoreba, meio que você vai... Se é isso, é isso. Se aparecer isso, você coloca isso. Só que a vida real, meu amigo, não é uma questão da FGV, né? Não é uma questão da prova da UAB. A vida real tem muitas circunstâncias. Você sabe uma experiência muito legal que eu tive? Foi que depois de um tempo de formado, e atuando e continuando estudando, foi que eu consegui ter uma visão panorâmica e mais completa do direito penal. É exatamente isso. E essa visão do que... É como se abrisse a mente assim e eu passasse a entender o que realmente é o fato típico, ilícito e culpável. Cara, é essa compreensão, isso que eu tô dizendo, velho. É isso que eu tô falando. Você entender a complexidade disso e encaixar... Cara, isso é sensacional. Eu gostaria de voltar assim, você vai voltar no tempo, com a experiência que você tem hoje, com a mente que você tem hoje, para estudar de novo na faculdade. Cara, eu te garanto que eu não precisaria ter estudado as 12, 13, 14 horas que eu estudava por dia quando eu terminei o curso. Não precisaria. Total, cara. Mas é essa visão panorâmica aí que eu tô falando. Cara, quando isso você é passa na UAB, você não tem essa visão. Você é como se você tivesse compreensões fragmentadas. Isso. Tipo, o cara furtou uma melancia, princípio da insignificância. Mas o que é o princípio da insignificância? Onde fica o princípio da insignificância na estrutura da análise do crime? Né? Ali no conceito analítico de crime. Onde é que ele tá? Ele tá ali na ilicitude, na culpabilidade, no fato típico. Dentro do fato típico, ele tá dentro da tipicidade. Dentro da tipicidade, ele tá dentro da tipicidade material. Enfim, você não consegue ter toda essa visão, cara, quando você se forma. Por mais que você estude. E às vezes ela é decorada, ela não é compreendida na essência, isso. cara. Não, eu não tenho nada contra decorar, eu não tenho. Não, no início tem que ser decorado, tem que velho. Ser. Mas assim, no dia a dia da advocacia, no dia a dia da vida profissional, você precisa ter um olhar muito mais amplo. Por quê? Porque o cara tá noticiando isso aqui pra você, mas lá na frente você já precisa ter a visão de tudo que pode vir a acontecer com ele. E você só consegue ter essa visão, você só consegue dizer isso pro cliente se você tiver toda a visão. Por exemplo, quando você atende um cliente, o cliente chega narrando o fato para você e você vai montar a estratégia, você começa a pensar, cara, ele pode ter um problema aqui, ele pode ter um problema aqui, ele pode ter um problema aqui, parará, e a gente vai tratando. Mas você consegue ter essa visão só quando você compreende todo o mapa do penal e do processo penal. E por isso que eu tô falando, cara, pegou a carteirinha, não pare de estudar.
tá advogando na área criminal, não tem cliente, cara, tem tempo, estuda, cara. Estuda. O estudo devolve, cara. Cara, e em determinado devolve momento... em cliente. Em determinado momento, alguém vai deixar você falar, pô. Verdade. E aí, se você tiver o conteúdo para poder demonstrar que você sabe, é a oportunidade que você acabou de aproveitar. A vida não vai te dar uma oportunidade só, ela vai te dar várias. Mas quanto mais você puder aproveitar, melhor ainda. Sensacional, cara. Que podcast. Gostei. Valeu. Nossa, foi mais tempo que eu imaginei que seria. Foi mesmo. Acho que foi o açaí. Rendeu, né? Dudu, obrigado, cara. Obrigado por compartilhar sua sabedoria, sua experiência aqui na advocacia criminal. Obrigado, foi muito bom estar contigo. Obrigado, Valeu. Até a massa. próxima. Senhoras e senhores, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe. Coloca aqui a pergunta, a dúvida de vocês. A gente também está atento aqui aos comentários e às sugestões de vocês, tá? Esse podcast aqui vai estar à sua disposição para distribuir para os seus grupos de WhatsApp, seus colegas advogados, seus colegas lá da faculdade, porque eu tenho certeza que deste podcast aqui vai sair muitos insights para a vida profissional de vocês. Então, um beijo no coração de vocês e não deixa de seguir o professor Eduardo lá no Instagram. Nem o professor Goiaba. E a gente tá no Spotify também, né? É mesmo, cara. A gente tá no Spotify. Tem que Cara, lembrar. entrou no trânsito, ainda início de carreira ainda, talvez ainda esteja no metrô, no ônibus, tá tudo certo. Coloca o fonezinho, ouve aí o podcast, vai adquirindo experiência que eu tenho certeza que lá na frente tudo isso vai devolver também. Galera, um abraço. Até mais, gente. Até a próxima.